cumprimentar todos os colegas parlamentares, a imprensa que nos acompanha, assim como toda a população mineira. E eu quero iniciar, presidente, felicitando, parabenizando o deputado Celinho do Citrocel pela sua postura, pelo que acabou de anunciar e pelo processo democrático respeitoso que definiu que será assim na comissão de trabalho, onde o projeto de lei complementar tramitará. Parabéns, deputado Celinho. De fato, é a postura que o parlamento deve ter diante do que nós estamos discutindo. Hoje, eu escutei que foi um dia histórico na Comissão de Constituição e Justiça, quando foram apresentados os pareceres, tanto da PEC quanto do projeto de lei complementar. O dia não foi histórico. Nós perdemos a possibilidade do protagonismo do debate quando nós aceitamos a tramitação, nós enquanto Assembleia Legislativa, porque eu sou contra, mas quando a Assembleia Legislativa aceitou a tramitação de uma PEC, de um projeto de lei complementar, com a complexidade que nós estamos há dias debatendo no plenário, no meio de uma pandemia, onde as pessoas não podem entrar na Assembleia Legislativa, não podem ir aos gabinetes dos deputados, não podem conversar com as pessoas, não podem participar presencialmente de audiências públicas. A Assembleia perdeu o seu protagonismo porque ela deveria ter feito aquilo que o governador não fez, que era o primeiro ponto, discutir a prorrogação do prazo estabelecido na portaria 1348. Que é o único prazo que nós temos para cumprir neste momento. Nós deveríamos ter liderado este processo para a prorrogação do prazo, para que nós pudéssemos, com tempo, com condições, com devido contraditório, com participação popular, fazer os debates em relação à PEC e ao projeto de lei complementar. Então, nós perdemos uma chance de protagonismo que poderia ter sido feita em relação à portaria 1348. Ninguém tem medo de debater conteúdo sobre reforma da Previdência. Ninguém tem medo de debater os números. Agora, querer apressar um processo no meio de uma pandemia, me parece completamente absurda a ideia. E eu quero corrigir uma informação. Não é verdade que todo o conteúdo que está no parecer tem prazo. Não é correto dizer isso aos servidores e à população. A única questão com prazo que nós deveríamos ter nos somado a quem hoje pede a prorrogação do prazo, porque é possível uma prorrogação de prazo. O único prazo diz respeito à alíquota de contribuição. Não diz respeito à idade, não diz respeito à pensão, não diz respeito a nada mais do que tudo aquilo que essa reforma tenta impor aos servidores. Então, não é correto dizer que a reforma da Previdência precisa tramitar, a PEC e o PLC precisam tramitar, porque tem um prazo no 31 de julho. Para cumprir o prazo, o desmembramento teria que ter sido feito somente com as alíquotas. Aí nós entraríamos ou estaríamos preocupados com o prazo. Não há preocupação com o prazo. O prazo é uma desculpa para a tramitação de uma grande e ampla reforma da Previdência. Então, perdemos a oportunidade de um protagonismo importante de fazer o debate da forma justa, correta, e não assodada, e não de forma a não ouvir as pessoas, porque esse momento no parlamento não nos permite a participação popular, que é a essência do parlamento em qualquer lugar do mundo onde nós temos parlamento. Então, eu queria dizer, prestar esse esclarecimento. O prazo não é para todo o conteúdo da reforma. O prazo é exclusivo para as alíquotas. E por falar em alíquotas, se nós andarmos aí virtualmente pelo país afora, nós vamos ver que as alíquotas propostas pelo governador e mantidas nos pareceres são as piores do país. O governo afirma uma ideia de progressividade, mas é falsa a ideia de progressividade. Não há progressividade. Na verdade, a real característica desta reforma é uma reforma que tem um objetivo fiscal, reduzir gastos. Ela
não é uma reforma que vai melhorar o sistema, que vai ampliar a cobertura, que vai resolver injustiças, nem combater desigualdades. É uma reforma que vai dificultar o acesso ao benefício e reduzir o valor do benefício. Nós não estamos falando do benefício de 100 mil. Nós estamos falando do benefício de R$ 1.045. Nós estamos falando de aposentados e pensionistas. Hoje, 170 mil trabalhadores em educação, aposentados ou que geraram pensões, não são taxados porque são são proventos de miséria, baixos salários. A reforma proposta e o parecer apresentado na Comissão de Constituição e Justiça hoje vai taxar todos os trabalhadores aposentados que nesse momento não precisariam ser taxados. E eu quero ainda entrar no debate de algumas questões que estão colocadas no parecer que foi divulgado hoje. Quero entender por que da Assembleia Legislativa pode sair uma proposta aumentando em 7 anos o trabalho das mulheres e em 5 anos o trabalho dos homens. Eu quero entender como que nós vamos votar e como que será votado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça um parecer com uma reforma da Previdência que acaba com a aposentadoria específica das professoras e dos professores, a nossa chamada aposentadoria especial, porque nós precisamos entrar no conteúdo, não nos discursos, no conteúdo do que está o parecer. Eu consegui ler o parecer antes do início das nossas atividades. O parecer, assim como o projeto original do governo, destrói a aposentadoria específica das professoras e dos professores. Eu quero que alguém me explique por que nós vamos aprovar na Assembleia Legislativa, ou por que a CCJ vai aprovar amanhã, aumentar em 7 anos o tempo de trabalho das professoras. As professoras estão trabalhando pouco, gente? Chegar aos 50 anos trabalhando está pouco? Nós precisamos fazer com que as professoras cheguem aos 57 anos trabalhando? É isso mesmo que nós estamos dizendo às nossas professoras? Vocês estão trabalhando pouco? Vocês precisam trabalhar mais? É isso que nós estamos dizendo às professoras, que quando elas se aposentarem com seus 57 anos e com seus 25 anos de contribuição, as novas regras de cálculo da aposentadoria que estão no parecer reduzirão em 57% o salário das professoras? Porque é esse o conteúdo. 57 anos de idade, 25 anos de contribuição, uma redução de 57% no salário pelas regras para o cálculo da aposentadoria. Como nós vamos dizer que isso é importante e que isso atinge o problema fiscal do Estado? O problema fiscal do Estado são as mulheres, que precisam trabalhar mais, precisam ter um acréscimo maior no seu tempo de trabalho. É esse o problema que a gente vai resolver, o problema fiscal do Estado. Nós vamos resolver o problema fiscal do Estado instituindo contribuição para todos os aposentados e pensionistas. Todo mundo que ganha a partir de R$ 1.045 passa a ser taxado com 13%. É assim que nós vamos resolver o problema fiscal do Estado, tirando dos pobres. Porque é essa a proposta que foi apresentada na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. O parecer em relação à reforma da Previdência. Eu tive a oportunidade de já fazer a leitura da proposta de emenda à Constituição, que será colocada à apreciação, à discussão e à votação amanhã. Além da contribuição previdenciária, o parecer, com o substitutivo, institui contribuição extraordinária. Então, além dos 13%, o parecer, se aprovado, e se for aprovado da forma como está, na comissão especial e no plenário, está instituindo, além do aumento da contribuição, que já vai acontecer, autorizando uma contribuição extraordinária. Toda vez que o governo avaliar que deve taxar mais, ele vai taxar aposentados, pensionistas e todos os servidores da atividade. Por que nós vamos aprovar um parecer e uma PEC que abre portas para que a Previdência Complementar deixe de ter natureza pública? Para beneficiar quem? O Bradesco? O Itaú? Qual é o sistema privado, financeiro, que está se beneficiando dessa votação com uma Previdência Complementar que hoje tem natureza pública e que a proposta de emenda à Constituição,
o substitutivo do parecer hoje apresentado na CCJ tira a natureza pública da Previdência Complementar. Para beneficiar quem? É o Itaú? É o Bradesco? Pergunto de novo, qual é o interesse em retirar a natureza pública da Previdência Complementar? Para finalizar, presidente, eu ainda perguntaria por que nós estamos acabando com a aposentadoria por invalidez. É o que está no parecer. Eu também perguntaria por que nós estamos acabando com a aposentadoria proporcional. Nós estamos trabalhando com a ideia, então, de que todas as pessoas conseguem plenamente cumprir os requisitos de idade e tempo de contribuição. Nós estamos trabalhando com uma lógica de que as pessoas não começam a trabalhar cedo e, portanto, elas começariam mais tarde, então podem trabalhar até mais tarde. Eu perguntaria por que nós vamos aprovar na Assembleia Legislativa 40 anos de sala de aula para que a professora consiga receber 100% da média da sua remuneração, que será menor do que o seu salário. É isso? É esse o problema fiscal do Estado? São as professoras que não ficam 40 anos em sala de aula? É preciso que a gente comece a discutir o conteúdo da reforma. Porque só fazer o debate, que é uma necessidade fiscal, não resolve. Porque o governador Zema, e o parecer corrobora com isso, está retirando dos mais pobres. É o pior sistema de alíquotas apresentado em todo o país. Comparando todos os estados, é o pior sistema proposto se nós fôssemos discutir apenas a alíquota. Então, eu quero, para finalizar, presidente, lamentar que hoje não foi um dia histórico. Hoje foi o dia que a Assembleia perdeu a possibilidade do protagonismo, do diálogo com o governo federal para a prorrogação do prazo e para respeitar os seus servidores. Quem está fazendo com que a Assembleia funcione durante a pandemia, colocando o seu trajeto todo dia, dando condições ao trabalho, essa reforma está atingindo essas pessoas que são servidores efetivos da Assembleia Legislativa. É desrespeitoso com eles. Nós sentamos nas comissões, sentamos no plenário e nós não escutamos os servidores dos quais estão sendo retirados direitos através desta PEC, desse PLC e dos pareceres que mantêm a mesma lógica de afronta e de ataque aos servidores públicos. São essas as minhas considerações. Reitero, presidente, o nosso compromisso da luta contra essa reforma da Previdência, que não é necessária e que não resolverá nenhum problema fiscal do Estado. E eu vou continuar fazendo essas perguntas até que alguém me responda, porque, principalmente, se são as mulheres o problema fiscal do Estado, para atacá-las de forma tão brutal, aumentando a sua idade e, portanto, a sua permanência no serviço público.